Pessoal, se você já usou as canetinhas emagrecedoras e acabou não tendo o resultado que você esperava, ou até pior, teve um resultado, mas depois você acabou perdendo tudo, eu vou explicar nesse vídeo por que que isso acontece com algumas pessoas. Antes de continuar esse vídeo, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente aqui no meu consultório pessoas que desejam emagrecer, tratar obesidade e até melhorar performance esportiva, por exemplo. Mas hoje o assunto vai ser voltado para o público do emagrecimento e obesidade, justamente pela questão das canetas, que está muito em alta, pela popularização dela e a maneira que as pessoas vêm usando e as expectativas que as pessoas também vêm criando em relação a elas, tá? Então, coloquei aqui passo a passo, então eu vou ir consultando aqui minha checklist para conversar com vocês em relação a isso. Por que que esse assunto acabou surgindo? Primeiro, porque está super em alta, principalmente quando a gente fala sobre Mounjaro, né? Então, Mounjaro levantou assim, o Ozempic ele já tinha essa grande questão, mas o Mounjaro, acredito eu, que ele trouxe realmente a demanda ali à tona. E as pessoas passaram a acreditar em um milagre, passaram a acreditar que as coisas são fáceis, ou de que de repente existe uma medicação que é capaz de resolver todos os problemas delas, relacionada a emagrecimento, relacionada à obesidade. Isso acabou gerando muita frustração em muitas pessoas. Existem quem está começando o processo agora, então a pessoa está empolgada, está vendo o resultado, mas quem já atingiu o peso, ou então quem tinha expectativa de atingir um determinado peso e aquilo ali não aconteceu, começam a surgir essas questões das frustrações. Por quê? Primeiro, pessoal, mesmo sendo uma medicação extremamente importante, a gente vai falar principalmente do Mounjaro, tá? O Ozempic ele entra aqui também como um análogo, mas eu vou bater mais na tecla do Mounjaro e de maneira geral isso vai servir para o Ozempic também, tá? Mas só para vocês entenderem que o Mounjaro ele tem um potencial, uma média de perda de peso, pessoal, só para vocês terem base, de 22 a 24%, em torno de 70 semanas, vamos colocar assim, tá? 64 semanas, depende lá do estudo. Então, Surmont coloca lá, média de 60 a 70 semanas para perder de 22 a 24% do peso, tá? Dito isso, calcule uma pessoa de 100 quilos, se a média de perda de peso, vamos colocar até mais para cima, facilitar o meu cálculo matemático aqui, se uma pessoa de 100 quilos perder 25% do peso dela, que seria o teto mostrado ali no trabalho, até um pouquinho mais, a gente vai perder 25 quilos, ou seja, de 100 para 75. Muitas pessoas acreditam que são capazes de chegar às vezes a 65, 55 quilos, eu já vi no consultório, paciente me pedindo essa questão. Então assim, primeiro, a gente precisa colocar as expectativas na mesa. Para quê? Para determinar, falar, ó, o que a medicação pode entregar. Obviamente que isso é média, pessoal. Tem gente que vai perder 10%, tem gente que vai perder 35%, mas não é todo mundo. A média vai ficar perto desses valores. Obviamente que mudança de estilo de vida, dieta e tudo mais vai impactar, mas primeiro, alinhar as expectativas. Segundo, a medicação, pessoal, ela vem principalmente para controlar saciedade. Então vamos falar rapidamente dos mecanismos. Então, quando você usa uma caneta dessa, o que é esperado que aconteça com você? Começou a utilizar a medicação, a sua saciedade passa a ficar maior, então você começa a comer um pouquinho menos. Esse é o principal mecanismo que gera emagrecimento com essas medicações, seja o Mounjaro, seja o Ozempic. Existem outros efeitos paralelos, como diminuição da inflamação, proteção de risco cardiovascular, independente da perda de peso, proteção da parte de fígado, melhora de alguns parâmetros metabólicos, isso existe. Mas o principal efeito para quem está buscando emagrecimento é o da saciedade, é o do controle dessa questão. Então a pessoa ela passa a emagrecer porque ela está comendo menos. É basicamente isso, pessoal. Não é que a caneta causou um efeito especial ali que de repente as pessoas começaram a emagrecer. Não. Gerou-se saciedade. Com essa saciedade aumentada, o paciente come menos, comendo menos, ele passa a emagrecer. Certo? Combinado? Ninguém falou aqui em lipólise, ou seja, ninguém falou em queima de gordura, ninguém falou que essa gordura sai pelo xixi, ninguém falou que essa gordura evapora pelos poros a hora que você está treinando, ninguém falou absolutamente nada disso. Então você usa a medicação, aumenta a sua saciedade, come menos, emagrece. Esse é o mecanismo.
Porém, contudo, entretanto, o nosso corpo ele não é bobo. Ele foi projetado justamente para sobrevivência. E como ele foi projetado para sobrevivência, toda vez que ele perceber que você está perdendo gordura, ele começa a ligar um pequeno sinal de alerta. Fala, opa, perdi 1 quilo. Beleza, eu aceito. Perdi 2. Perdi 10. Ele vai aumentando essa sinalização. E o que acontece? Não só a questão da saciedade propriamente dita, mas alguns hormônios começam a se alterar. Então a grelina, que é um hormônio que aumenta a sua fome, começa a aumentar. E a leptina, que tem relação com a saciedade, começa a cair. Então essa é uma das regulações. Existem várias regulações. Existem regulações hormonais, como eu estou explicando para vocês. Existem regulações neuroendócrinas na parte do cérebro, junto com o organismo. Então sinalizações cerebrais. Existem regiões do cérebro, como por exemplo a amígdala, que fica mais ativada. A amígdala, existe a amígdala da garganta, existe a amígdala do cérebro. Existe essa regiãozinha lá no cérebro que ela é capaz de lidar principalmente com o estresse. Acho que é uma boa maneira didática de explicar. E essa região que lida e absorve, interpreta essas questões relacionadas ao estresse, ela começa a apitar, como se fosse uma luzinha vermelha ali, pi, 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 quando você está emagrecendo. Então você passa também a ter um comportamento um pouco diferente. Você começa a dar mais atenção para alimentos mais palatáveis ou industrializados. Você passa a querer alimentos mais gostosos. Por quê? Porque você já teve um aprendizado de comportamento, ou você acha que o corpo é bobo. Quando você está crescendo, quando você é criança, adolescente e adulto, o seu corpo ele vai anotando e desenvolvendo comportamentos. Então se você come um chocolate, ele fala assim, opa, sistema de recompensa cerebral, vai lá, córtex pré-frontal, sistema acumbente, vai lá, toda a região do cérebro, ele registra como se fosse um livrinho. Pessoal, chocolate é bom pra caramba. Primeiro, células gustatórias, células do paladar. Check, muito bom esse negócio. Segundo, aumento de energia rápida. Porque o açúcar sobe no sangue rápido, porque é um alimento que absorve muito rápido o açúcar do chocolate. Tem bastante quantidade de gordura. Então ele fala, é gostoso, tem bastante açúcar, tem gordura, tem muita energia. Anota aí, toda vez que a gente tiver baixa de energia e precisar de um negócio rápido, chocolate, por exemplo. Isso com diversas outras coisas. Fora as experiências que você vai ter durante a vida. Então o seu corpo, ele é um organismo em movimento. Não adianta você achar que o problema da saciedade sendo resolvido, a obesidade está resolvida. Não vai resolver. Existem alterações hormonais, neuroendócrinas, de saciedade, alterações culturais, ambiente obesogênico, aonde você vive, seu sexo, seu poder socioeconômico. Pessoal, tem muita coisa influenciando. Então pensa a coitada da caneta achando que vai resolver todos esses problemas. Ou seja, que você vai usar ela, 2 meses depois você perde peso, e daí você para de tomar e pronto, você é uma nova pessoa. Mas não, isso não acontece. Porque a obesidade, acabei de falar, a quantidade de fatores que acaba culminando em um paciente que tem obesidade. Fatores genéticos. Então, assim, é preciso prestar atenção para essa questão. As canetas hoje, elas vão funcionar, eu vou tentar fazer uma analogia bem rasa, tá, pessoal? Mas bem rasa. Mas para tentar trazer a informação que eu quero trazer. As canetas vão funcionar como se fosse uma dipirona para quem tem dor de cabeça. Ou seja, estou com dor de cabeça. O que você toma? Dipirona, um exemplo. Aí sua dor de cabeça passa. Então eu estou com sobrepeso e obesidade. O que eu uso? Uma das canetas. Ela vai te ajudar a perder peso. A dipirona ajuda a reduzir a sua dor de cabeça. Mas, no dia seguinte, o que você precisa? Identificar. Fala, por que eu estou tendo a dor de cabeça? Eu estou tendo dor de cabeça porque eu não bebo água? Será que eu estou tendo dor de cabeça tensional, estou ficando muito tenso? Será que tem alguma outra questão importante, anatômica, que eu preciso investigar? E aí você vai lá e corrige aquilo que causa a sua dor de cabeça. Então quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, você usa a caneta para resolver aquele problema, diminuir a saciedade, colocar a casa em ordem, mas você precisa ir atrás do porquê que existe essa obesidade. É só genético? Será que eu estou comendo demais? Será que eu sou sedentário? Ou sedentária?
Será que o ambiente que eu estou vivendo não está adequado? Será que a maneira com que eu enxergo as coisas, será que meu sistema de recompensa, será que assim, o meu sistema de prazer está totalmente desregulado? Será que meu paladar é muito infantil, por isso eu acabo comendo só comidas gostosas, Cheetos, chocolate, refrigerante, e eu não sei comer uma salada, eu não sei comer uma fruta, eu não sei comer arroz e feijão? Será que é por conta disso que eu desenvolvi essa obesidade? Então, deixa eu usar a medicação, corrigir a minha dor de cabeça e aproveitar que ela está corrigida e ir atrás dessas questões? Então eu vou buscar um nutricionista para me ajudar no comportamento nutricional. Eu vou buscar um médico para corrigir alguma alteração hormonal que possa ter sido alterada por conta desta doença que é a obesidade. Eu vou procurar um psicólogo. Por que o psicólogo? Porque às vezes a minha visão de mundo, as lentes que eu estou utilizando nesse momento estão totalmente embaçadas, estão erradas. E aí eu olho para o alimento como uma fonte de prazer pura e não vejo mais prazer em outras coisas. E aí eu acho que tudo, se eu estou triste eu tenho que comer, se eu estou bravo eu tenho que comer, se eu estou feliz, se eu vou comemorar, tudo tem que acabar em comida. Será que eu não preciso ter uma conversa com um especialista para corrigir essas questões? Então o psicólogo vai entrar também. Será que eu não preciso começar a treinar? Pô, eu nunca treinei. O corpo humano foi feito para se movimentar e eu não treino. Eu não me movimento porque hoje eu ando de elevador, hoje eu tenho iFood, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho moto, hoje eu tenho, sei lá, ônibus que me leva de um lugar para o outro. Hoje eu tenho uma despensa com os alimentos ali dentro. Hoje eu tenho alimento disponível na minha geladeira, consigo estocar o alimento por dias, semanas. Nosso corpo não foi projetado para isso. A gente foi projetado para caçar, para caminhar, para se movimentar, para coletar alimentos. Então a gente não tinha essa disponibilidade. É preciso entender, pessoal, que nós somos os animais, né? O famoso Homo sapiens, né? Então nós somos uma espécie animal. Extremamente adaptada, óbvio, mas ainda somos, né? Nosso sistema irracional ainda funciona em alguns aspectos alimentares, por exemplo. Então, uma vez que a gente entende isso, você começa a usar a caneta de maneira muito mais racional. Porque você entende que ela não vai solucionar o seu problema. Quem vai ter que mudar os comportamentos, mudar aquilo que vem fazendo, vai ter que ser você, de maneira ativa. Ainda não existe essa medicação. Talvez em algum momento ela surja, mas hoje ainda não existe. Então nós precisamos fazer isso de maneira ativa. Então você vai precisar sim começar a se movimentar e treinar, você vai precisar sim mudar o seu comportamento alimentar, você vai precisar sim bater sua meta de água. Você vai ter que conversar com um psicólogo se você tiver alguma dificuldade comportamental em relação à alimentação. Você não vai conseguir escapar disso. E todo esse contexto vai fazer com que você mude como indivíduo. E mudando como indivíduo, você passa a entender melhor aquilo que você está vivendo e passa a agir de maneira ativa. Não só no pensamento. Para as coisas funcionarem, você precisa colocar em ação. Então as canetas, pessoal, elas fazem isso. Tá? Então falamos da popularização, falamos do uso sem critério, muita gente usando sem critério nenhum, sem entender de dose, sem entender de contraindicação, sem entender de nada, simplesmente sai usando. Aí não tem resultado, gasta dinheiro, ou então usa uma dose muito grande, o paciente não consegue nem comer e acha que está maravilhoso. Só que o paciente que usa a dose que nem entende, ele toma por conta às vezes. Isso daqui, pessoal, para vocês terem ideia, é 500 gramas de músculo, 500 gramas de gordura. Se eu somar aqui, eu tenho 1 quilo, correto? Se eu estou falando de 1 quilo, se eu perder as duas peças, eu perdi 1 quilo. Então, se eu tenho as duas peças comigo, perdi 1 quilo na balança. Eu vou estar feliz da vida, falar, puxa, que legal. Vou falar, puxa, que legal. Eu achei que era meu relógio aqui apitando, mas acho que era a Siri. Então, assim, eu vou ficar feliz, porque eu perdi 1 quilo na balança, só que eu não entendi que eu estava perdendo massa muscular junto, gordura, meio a meio. O que eu queria, a expectativa, só perder gordura. O que eu estou perdendo, os dois. E aí a pessoa usa uma dose gigante, fica sem comer às vezes, passa o dia inteiro lá tranquila, fala, nossa, café da manhã eu não tenho fome, almoço eu não tenho fome, vou comer no jantar, alguma coisinha ali, tá tudo certo, mas eu estou emagrecendo, então tá funcionando para o que eu queria. E é isso que as pessoas acreditam que é o melhor caminho. E não é, porque às vezes elas estão fazendo isso. E quando você perde massa muscular, no final das contas, você vai perceber que você está perdendo metabolismo, que você está perdendo saúde,
que você está diminuindo a chance de você fazer manutenção desse peso lá no final. Porque também existe, pessoal, um estudo mostrando, Surmont 4, se eu não me engano, mostrando que se você interrompe abruptamente o uso da medicação, eu já fiz um vídeo, eu acho, sobre isso. Se você interrompe abruptamente a medicação, 1 de cada 6 vão conseguir sustentar o peso. Os outros 5 vão reganhar o peso. Nossa, Daniel, é verdade. É isso que acontece. Mas quem reganha, o que acontece? A pessoa não mudou o comportamento, ela não está fazendo atividade física, ela não faz tudo o que precisa ser feito. E digo mais, vai ter muita gente que vai ter que continuar usando a caneta, pessoal. Pressão alta é assim, diabetes é assim, colesterol é assim. Com a obesidade não ia ser diferente. A obesidade é uma doença até mais complexa do que essas outras doenças. Porque a obesidade ela engloba às vezes essas próprias doenças que eu acabei de mencionar. Então, às vezes, o paciente ele já tem uma genética para pressão alta, ele mesmo emagrecendo, fazendo algumas coisas, a pressão, mesmo que minimamente. Então, ele usa uma dose pequena, mas ele continua usando. Enquanto outros, às vezes, vão realmente mudar o estilo de vida, a pressão vai baixar e ele vai parar de usar a medicação. Isso acontece. O paciente com diabetes também começa a perceber que está um pré-diabetes, aí vai lá, muda o estilo de vida, corrige, pronto, ele sai daquele quadro. Mas tem gente que às vezes vai ficar refratária, não vai conseguir retirar 100% da medicação. A obesidade é a mesma coisa. Tem paciente que vai usar a caneta, vai perder peso, vai mudar comportamento, vai fazer tudo o que precisa ser feito, que a gente conversou aqui, e vai conseguir ficar sem a caneta. Mas ainda assim vai ter aquela pessoa que vai usar, vai reduzir dose, vai fazer tudo certo. Mas ela vai precisar ainda de uma microdose às vezes. Manter uma dosezinha um pouquinho mais baixa por muito tempo. Então isso pode acontecer, tá, pessoal? E é importante que vocês tenham essa noção, que vocês tenham essa percepção, para que não exista frustração. Então coloquem expectativa no processo, mas de maneira a motivar vocês. Mas não fique esperando o milagre dessas medicações, porque elas não são milagrosas, elas são medicações excelentes, medicações que revolucionaram o tratamento da obesidade. São medicamentos que atuam em várias áreas, não só na perda de peso, mas proteção de risco cardiovascular, como eu mencionei, apneia obstrutiva do sono, esteatose hepática, diabetes. Assim, é uma infinidade de coisas que vem surgindo cada vez mais sobre esse medicamento. Então isso é extremamente interessante. A gente pode olhar realmente, nossa, que legal. Mas é importante que a gente alinhe as expectativas em relação a esse tipo de tratamento. Então a caneta ela facilita o tratamento, mas ela não resolve a obesidade. Ela trata, não resolve, tá? E obesidade eu falo para todos os meus pacientes, é uma doença crônica e recidivante. Crônica porque o tratamento é a longo prazo e se desenvolve também ao longo do tempo. Recidivante por quê? Porque se você deixa de tratar, a obesidade volta, tá? Então, e tratamento envolve dieta, treino, comportamento, boa alimentação. Então, os 5 erros aí eu coloquei aqui, ó, 5 erros mais comuns que eu vejo no consultório. Dose errada ou pular a dose que era para ser feita, querer acelerar o processo. 2, proteína insuficiente, ou seja, dieta. O paciente não entendeu o contexto alimentar, ele nem sabe que proteína dá saciedade, tá? Talvez você não saiba essa informação. E se você não sabe, já é um alerta para você olhar e falar, opa, tem bastante coisa aí para eu aprender ainda. Falta de treino de força, porque eu acabei de falar de perder massa muscular, você precisa preservar a massa muscular usando essa medicação, pelo menos o máximo que você puder. E o treino de força é um dos melhores treinos para você fazer isso. Então precisa ter treino de força. O sono acaba sendo negligenciado, número 4, coloquei aqui. Então a pessoa acha que se ela continuar dormindo pouco ou vivendo a vida ali, a Deus dará, ela vai conseguir simplesmente manter o peso dela. E a gente sabe que piora do sono, você aumenta cortisol. Se você aumenta cortisol, você aumenta a sua glicemia. Se você aumenta a sua glicemia cronicamente, ou seja, aumenta o açúcar no seu sangue de maneira crônica, você aumenta a sua resistência à insulina e aí você começa a entrar numa bola de neve de novo. O seu paladar começa a se alterar, você começa a ganhar peso, você começa a dificultar o ganho de massa muscular, e aí assim sucessivamente. Aí você entra no mesmo ciclo que você entrou anteriormente, só por causa do sono. O sono é extremamente importante, pessoal. E parar de usar a caneta sem nenhum plano.
tá? Então, simplesmente estou usando, cheguei no peso que eu quero, beleza, eu vou lá, eu terminei, né? Parei. Não vai funcionar dessa forma, pessoal. Emagrecimento, eu falei esse dia no Instagram, emagrecimento é subir uma escada rolante ao contrário. Enquanto você está em movimento, você permanece no mesmo lugar. Quando você dá umas aceleradas, durante o ano, ali passa, dá uma engatada mais forte, dieta, você dá uma avançada nessa escada. Mas você precisa se manter em movimento. Porque se você para, a escada te leva para a estaca zero praticamente. Tá? É o que acontece com a maioria. Então, falamos do porquê o peso volta, da adaptação metabólica, perda de massa magra, retorno do apetite e falta de estrutura pós-medicação. Pessoal, não esqueçam de um dado, eu falei falta de apetite, volta, retorno do apetite. Para cada quilo que você perder, presta atenção, para cada quilo que você perder, a sua fome vai aumentar 100 calorias. Se perder 10 quilos, 1.000 calorias. Perder 20 quilos, 2.000 calorias. Se você acha que você vai conseguir segurar uma fome de 2.000 calorias comendo um seu pãozinho de queijo no almoço, tomando um todinho à noite, fazendo déficit calórico e achando que está maravilhoso fazer isso, está muito enganado. 2.000 calorias você precisa de treino, você precisa de salada pra caramba, você precisa de legumes, precisa de arroz, feijão, de comida de verdade, fruta. Você precisa diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer. Você precisa mudar o seu ambiente. Você não pode comprar porcariada e deixar em casa disponível, senão até eu que sou mais bobo vou pegar para comer. Então se eu estiver em casa eu vou fazer isso. E imagine quem já desenvolveu obesidade. Entendeu? Então isso é necessário. Tá? Então quem deveria usar as canetas tem alguns critérios clínicos, né, que a gente acaba colocando no consultório. Eu vou falar rapidamente, mas basicamente pacientes com obesidade ou pacientes com sobrepeso somado a alguma comorbidade. Então, ou seja, eu tenho sobrepeso e IMC, eles põem lá como 27, mas eu tenho minha divergência particular em relação a esses números, sabe, pessoal? Mas assim, se você tem um sobrepeso e você tem pressão alta, você tem colesterol alterado, você tem apneia obstrutiva do sono, você já tem uma esteatose hepática, você tem indicação para usar os análogos de GLP-1. Análogos de GLP-1 são o Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Povistra, que foi lançado aí recentemente pela Eurofarma junto com a Novo Nordisk. Então, tem indicação para estar utilizando essas medicações, tá? Então, nessas situações faz muito sentido e tem várias outras também que eu acabo utilizando aqui, mas não convém a um momento aqui. Então, fechamento, pessoal, canetinha não é milagre, tratamento é o processo. Deu para entender? É isso que eu queria trazer no vídeo para vocês, tá? Ficou dúvida? Né? Tem alguma coisa a pensar sobre esse vídeo? Eu te ajudei? Eu trouxe alguma informação bacana? Me conte nos comentários. Conta aqui embaixo. Traz para mim as dúvidas. Eu vou fazer virar vídeo. Né? Então, de repente, eu vou te ajudar com a sua dúvida e vou ajudar mais outras pessoas que provavelmente vão ter as mesmas dúvidas que você. Não existe dúvida boba. É importante que vocês comecem a entender o que vocês estão fazendo com esse tipo de tratamento para fazer as coisas da maneira certa. Porque senão vocês vão perder tempo, vocês vão perder dinheiro e às vezes vão perder saúde. Mas a caneta só me fez bem. Mas às vezes você perdeu massa muscular, às vezes você começou a perder cabelo, começou a quebrar a unha, começou a fazer desnutrição, perdeu a força muscular, desenvolveu sarcopenia, que é a destruição, a diminuição drástica da quantidade de massa muscular. Então não é inócuo, pessoal. É importante saber que se você usar de maneira errada, talvez você piore a sua saúde, talvez você acredite que está melhorando, mas no final você acaba pior. E ainda, imagine você perder tudo isso de massa muscular, você perder cabelo, perder, assim, tudo isso, não conseguir sustentar o emagrecimento porque você não fez da maneira correta e reganhar o peso. Pensa nisso acontecendo. Não é nada legal, pessoal. Tá? Não é legal. Então, façam com consciência, busquem informação, perguntem para o médico de vocês. Eu sei que às vezes a consulta é de 1 hora, 30 minutos, dependendo do colega. Mas, perguntem. Uma vez que vocês perguntarem, vão atrás das informações, assistam vídeos. Perguntem o que vocês têm dúvida para quem procurem as respostas, entendam, leva para o médico de novo, pergunte se isso é verdade, porque hoje em dia em rede social tem cada coisa que a gente vê também. Tá? Então é isso, pessoal.
vídeo gravado, espero que vocês gostem e vou ficar aguardando a resposta de vocês, novas dúvidas, novos vídeos, para a gente continuar caminhando com emagrecimento, saúde e tomando as melhores condutas, tanto para que você consiga emagrecer, quanto para que você tenha maior chance e sucesso no seu emagrecimento a longo prazo e mantenha o seu peso. Não fique nessa de efeito sanfona, causa frustração e a gente fica com a sensação de que aquilo não é pra gente, tá? Emagrecer é para todo mundo, pessoal. Todo mundo que quer deveria buscar isso de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira objetiva para conseguir realmente fazer as coisas como devem ser feitas. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.